Olha só, eu tava aqui lendo esse livro. A única coisa que é maravilhoso, se alguém quiser ir, compra. Eu quis compartilhar com vocês esse pedacinho que eu tava lendo aqui, que é sensacional. Ele fala o seguinte: grandes ideias. 1. A felicidade acontece no caminho para a realização. Todos queremos ser felizes, mas procurar a felicidade não é o melhor modo de encontrá-la. O caminho garantido para a felicidade duradoura é atrelar a sua vida a algo maior. Colocar significado e propósito em suas ações cotidianas. 2. Descubra o seu grande porquê. Descobrir o seu propósito se perguntando o que o impulsiona, o que faz se levantar pela manhã e o mantém em frente quando está cansado e desgastado. Algumas vezes chamo isso de o seu grande porquê. Esse é o porquê de você estar empolgado com a vida. Esse é o porquê de você fazer o que faz. 3. Na falta de uma resposta, escolha uma direção. Propósito pode parecer uma coisa pesada, mas não precisa ser. Pense nele simplesmente como única coisa que, mais do que qualquer outra, você quer relacionar com a sua vida. Tente anotar algo que você gostaria de realizar e depois descreva como faria isso. Para mim, é mais ou menos assim. O meu propósito é ajudar as pessoas a ter a melhor vida possível através dos meus ensinamentos, meus treinamentos e meus textos. Então, como é minha vida? Minha única coisa é ensinar, e tem sido isso há quase 30 anos. No início, era ensinar os clientes sobre o mercado e como tomar decisões ótimas. Depois, passou a ser ensinar a vendedores na sala de aula, em reuniões sobre vendas e individualmente. Mais tarde, foi dar aulas sobre gestão de empresa. Em seguida, passou a ser ensinar os modelos e estratégias dos grandes empreendedores para obter alto nível de realização. E nos últimos 10 anos, tem sido ensinar a seminários sobre princípios específicos aprimoramento da vida. O que eu ensino é o mesmo que eu uso depois dos treinamentos e é sustentado pelo que eu escrevo. Escolha uma direção, comece a andar e veja o que você acha. O tempo traz clareza, e se você descobrir que não gosta deste caminho, você pode mudar a direção, porque a vida é sua. Gente, compre. A única coisa, um livro simplesmente espetacular. Esse capítulo aqui, ele está falando sobre propósito, mas ele fala sobre muitas outras coisas e que é muito legal. Sabe, o mal que a gente está vivendo hoje no mundo é o seguinte: nós estamos na era da tecnologia, onde todas as informações chegam para a gente super rápido, e mesmo assim a gente passa a maior parte do nosso tempo vendo coisas que não nos interessam, ou não nos agrada, ou não vai agregar nada na nossa vida. Sendo que a gente podia passar esse tempo melhorando nós mesmos, cuidando das nossas versões, vendo o que é importante para nós, usando tudo isso ao nosso favor, nos informando melhor, não acreditando só no que os outros falam, mas você mesmo, por sua livre e espontânea vontade, de procurar o que faz sentido para você, qual a verdade que as pessoas esconderam da gente. Porque nós somos ensinados dessa maneira. Desde muito pequeno, nós somos condicionados a viver a vida que os nossos pais viveram. Porque os nossos pais aprenderam assim. Tá tudo bem, alguém ensinou eles, no caso os nossos avós. E os nossos avós ensinaram eles aquilo que eles aprenderam também. Então a gente está vindo repetindo sem ao menos parar e se questionar. Por que a minha vida é assim? Porque o que eu faço, o que eu gosto de fazer, ou o que eu gosto de fazer, que eu tenho vontade de fazer, que eu não fiz ainda, que eu ainda não fui atrás. Ah, mas é que já passou o tempo, hoje eu tô velho. Quando você estiver respirando, você ainda tem tempo de mudar a sua vida. Então, vai atrás você mesmo das suas informações. Cuida da sua mente, porque pensamentos geram sentimentos que automaticamente geram ações. E ações geram resultados. Se na tua tela mental não estiver passando algo legal, os seus sentimentos vão ser sentimentos ruins. E por que os sentimentos vão ser algo ruins?
Porque o sentimento, ele é sinalizador, ele mostra para você o que você precisa olhar. Se você está se sentindo triste, não é para você ficar enterrado na tristeza. É para você olhar o que me faz triste, é para você encarar aquilo que te faz triste. E quando você encara, quando você bate de frente com aquilo que você sempre teve medo, aquilo perde poder sobre você. E aí, automaticamente, você começa a perceber quais foram as suas escolhas e o que te levou até ali. Por que você está triste? Que ponto final que você tem que dar? A tristeza, ela comunica isso. Você está triste por quê? Precisa colocar um ponto final ali. Porque, sei lá, fulano me traiu, aí eu tô triste. Tudo é do jeito que você encara. Se você tá triste porque fulano te traiu, você tem que se perguntar, o que eu fiz pra isso acontecer? Aí você vai falar assim, Anne, mas peraí, quem me traiu foi fulano, aí não fui eu que fiz. Não, mas pergunta pra você, o que eu fiz pra isso acontecer? Será que eu cuidei mesmo do meu relacionamento? Como que eu tratava essa pessoa? Traz pra você a responsabilidade, eu não tô tirando a culpa que a outra pessoa fez. Porque cada um faz aquilo que quer e aquilo que se cabe. Mas pega isso como um espelho e pergunta para você. E ao mesmo tempo já ressignifica, já pensa assim, vida, obrigada que me mostrou, obrigada. Agora eu consigo dar um ponto final e consigo seguir a minha vida. Eu consigo entender que bom foi agora e não foi lá na frente, de repente quando já tem filho envolvido. Mas Anne, eu tenho filho envolvido agora, o que eu vou fazer? Você tem que olhar para dentro. O que você está sentindo dentro de você, o que é importante para você. Mas a partir do momento que você não tenta caber em ninguém, que você seja única e exclusivamente você, que aquilo esteja fazendo sentido para você. É essa a importância de se conhecer, é essa a importância de olhar para dentro, mergulhar para dentro, descobrir quem você é. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que ser a protagonista da sua vida. Sai do papel de vítima. Você não precisa ficar aí. Traiu, beleza. Você vai decidir se você vai perdoar ou se você vai seguir em frente. E se você escolher perdoar, eu já perdoei uma traição. E foi a melhor coisa que eu fiz, de verdade. Foi os melhores 2 anos que eu vivi para a frente. E eu nunca joguei isso na cara da pessoa, porque foi uma escolha minha. Eu escolhi, porque eu vi aonde eu estava negligenciando também. Tudo tem uma parcela de responsabilidade, principalmente nossa também. É que a gente sempre tenta jogar para o outro, é sempre o outro que fez com a gente. Não, gente, é só parar, observar e ver o que realmente faz sentido para você. Quando você se conhece, você começa a ter suas próprias escolhas. Aproveita a era que a gente está vivendo, que a internet está na nossa mão, que ainda não aconteceu, como é que eles falam? Regulamentar a rede, que ainda não regulamentaram as redes, porque quando regulamentar, aí sim vai ficar complicado, porque aí a informação que vai chegar até você é a informação que eles querem, e não a informação real. Então hoje, que ainda está dando tempo de você procurar por livre e espontânea vontade, investe na pessoa mais importante da sua vida, investe em você, comece a olhar para os seus traumas, comece a olhar para as suas dores, comece a olhar para algo, para os seus sentimentos, para você descobrir quem é você, o que você está fazendo aqui na Terra, qual é o seu propósito, o que brilha os seus olhos. É exatamente isso que o livro aborda. E é um livro muito bom mesmo. Então, se vocês quiserem, é esse aqui. A única coisa é sensacional. Eu não concluí o raciocínio dos pensamentos, né? Não concluí. Então, pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos que geram não é pra gente ficar triste, que eu tava falando sobre isso. É pra gente observar o porquê você está triste, encarar aquilo e você mesmo tomar a decisão de sair deste lugar. Você tem a escolha. E aí, a partir do momento que você toma a decisão de sair dali, você vai ter automaticamente uma ação. E a sua ação vai gerar novos resultados. Se todos os dias o que passa na tua tela mental é tristeza, é medo, é angústia, qual o sentimento que eu tenho? Porque o sentimento é sinalizador. O sentimento é, tô triste, eu tenho que dar fim a alguma coisa. Você tem que dar fim do quê? Nesses pensamentos de tristeza, nesse pensamento de angústia, nesses pensamentos. Quando você observa o que está me deixando triste, porque eu estou nessa situação, a vida está te dando ela está te dando a experiência para você olhar aquilo e você decidir o que você vai fazer com aquilo. É uma escolha. Se você vai ficar neste lugar de tristeza, solidão, ou se você vai romper o padrão e começar a mudar os seus pensamentos, porque tudo começa aqui, a raiz de todas as coisas.
Então, quando eu começo a mudar, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou abundante. Nossa, mas é muito palavras vazias. É verdade. Quando você começa, principalmente porque sua esteira de pensamentos são pensamentos ruins, vai ser muito desafiador colocar pensamentos bons na sua cabeça. Mas só você pode fazer isso. Eu não consigo chegar e falar assim, não, tchau, vou programar aqui e a partir de agora você vai começar a pensar esse tipo de coisa. Não, os nossos pensamentos é de acordo com o viés de afirmação que a gente tem da nossa vida, desde quando a gente nasceu até o dia que a gente está hoje. Então, se desde quando eu nasci até a idade que eu tenho hoje, da minha tela, passa coisas que não são muito legais, é óbvio que os meus pensamentos não vão ser coisas muito legais. E o sentimento de tristeza em relação àquilo que você está pensando não é para você ficar triste, é para você dar um fim, é para você perceber os seus sentimentos, o seu corpo, ele é o seu maior aliado. Eu brinco até que ele é o nosso veículo. Ele está aqui para mostrar para você as coisas que você precisa fazer. E aí, se você não cuidar dos seus sentimentos, automaticamente, o que vai acontecer? Vai somatizar. Que somatiza como? Trazendo uma doença, trazendo algo que não é legal. E por que que a vida é ruim? Claro que não, a vida é maravilhosa. As doenças vêm pra gente parar, porque no tempo que você tá saudável, você não está olhando para você. Então vem a doença e fala, agora você vai ter que prestar atenção nisso. Você vai ter que olhar onde está doendo e você vai ter que encarar isso. Só que a decisão ela é única e exclusivamente sua. Você pode escolher encarar isso ou você pode escolher ficar nisso. A grande maioria das pessoas, por falta de conhecimento, fica nisso, vivendo a mesma vida todo santo dia. Quando você escolhe, eu vou romper com isso, não é mais o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer a partir do que fizeram comigo, você decide. E quando você decide, se você literalmente determinar, não tem mais volta. É você que começa a escolher o que você quer. Ah, mas é muito difícil, porque você não está fazendo. Quando você começa a fazer, se torna simples. Primeiro você começa a fazer. Simples, passos pequenos. À medida que você vai fazendo, aquilo vai se tornando mais fácil. É como se você estivesse reprogramando o seu cérebro. Aí você começa a fazer e começa a se tornar simples. Depois se torna totalmente normal. Depois você vai estar falando de alegria, riqueza, abundância, sem você mesmo perceber que você está falando sobre isso. E é tão legal você manter essa energia mais alta, que quando você cruza com alguém que está numa energia mais baixa, automaticamente não vai conectar. Você não vai querer ficar perto de pessoas que às vezes estão falando de tristeza, de solidão, de coração partido. Você não vai querer, você não vai ter tempo. Então, o teu tempo vai estar focado em você olhar para você cuidar de você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, fica aqui como indicação esse livro que é maravilhoso. E até a próxima.